احضر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso, gravado no dia de hoje nas dependências, na sala de oração da Mesquita Imam Ali, em Curitiba. Então, você que nos acompanha pode estranhar um pouco esse novo ambiente. Nós estamos usando hoje a sala de oração, o recinto de oração da nossa mesquita aqui na capital paranaense. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, a última segunda-feira foi o primeiro dia de um novo ano islâmico. Foi o dia 1º de Muharram, do ano de 1440. E essa data é importante não apenas porque marca o início de um novo ano, mas principalmente porque é o primeiro dia do festival de Ashura. Desde a última segunda-feira até o dia 10 de Muharram, todas as noites, muçulmanos no mundo inteiro, todas as noites, se reunirão para lembrar a paixão e martírio de um dos netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seu nome, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Mas por que lembramos durante 10 noites o martírio de Al-Hussein? Por que durante estes 10 dias nos vestimos de preto, em luto por sua alma? O que ele fez de tão importante? Qual o motivo do amor que os muçulmanos nutrem por Al-Hussein alayhi salam? E principalmente, quem foi o Imam Al-Hussein? Al-Hussein ibn Ali foi o terceiro imam da linhagem do profeta. Muitos versículos do Alcorão Sagrado referem-se a ele, além de vários colóquios nobres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seu pai foi Ali ibn Abi Talib alaihi salam, o primeiro a defender o Islã. Seu avô paterno foi Abu Talib, o sheikh dos nobres de Meca e o grande defensor do profeta. Sua mãe foi a senhora de todas as mulheres do universo, Fátima az-Zahra alaiha salam, a filha do profeta de Deus. Seu avô materno foi o último profeta de Allah, Muhammad ibn Abdallah. Essa é a descendência de Hussein, ou melhor, esta é a ascendência de Hussein. Qual outro ser humano na face da terra, além de seu irmão, Al-Hassan, alayhi salam, reuniu todas essas qualidades, todos esses nobres ascendentes? A isso tem-se mencionado nos seguintes versículos. E os designamos líderes para que guiassem os demais segundo os nossos desígnios e lhes inspiramos a prática do bem, a observância da oração, o pagamento da zakat, e foram nossos adoradores. E diz ainda o Altíssimo em seu livro lúcido: porque Deus só deseja afastar de vós a abominação, ó membros da casa, bem como purificar-vos integralmente. O Imam Al-Hussein é o quinto dos membros da casa mencionado no versículo acima. E ele é uma das fontes recomendadas pelo profeta de Deus, que a seu respeito disse o seguinte: deixo convosco 2 fontes, o Alcorão Sagrado e os membros da minha família, Ahlul Bayt. Expõe-se aí um pouco do muito de suas virtudes. E o que é Ashura? Ashura, como dissemos, é o 10º dia do mês de Muharram, primeiro mês do calendário lunar árabe. Antes do Islã, os árabes consideravam 4 meses sagrados durante o ano. Durante eles era proibida a guerra e aconselhado o respeito mútuo entre as pessoas. Esses meses sagrados eram Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah e Muharram. Muharram foi mantido sagrado até a dinastia dos Omíadas. Filhos de Umayya, que era filho adotivo de Abd al-Shams,
Entre seus integrantes estavam Abu Sufyan e Muawiyah, que se converteram somente após a reabertura de Meca. No ano 60 da Hijra, Muawiyah faleceu, deixando o poder na posse de seu filho Yazid. Yazid era um tirano, arrogante, consumia bebidas alcoólicas, assassinava inocentes, enfim, não merecia a responsabilidade de conduzir a nação islâmica. Ao ocupar o cargo, Yazid escreveu ao governador da cidade de Medina a fim de notificar o imam Hussein a.s. sua ordem para que Al-Hussein o obedecesse. Caso o imam contestasse sua autoridade, ordenou Yazid, ele deveria ser executado e pendurado no cortinado da Kaaba, apesar de ela ser a casa sagrada de Deus, sendo proibida a agressão e o derramamento de sangue naquele local. O imam Hussein a.s. recusou-se a acatar as ordens do corrupto Yazid, dizendo: um homem como eu nem sequer negocia com outro como ele. Com essas palavras, o imam Hussein a.s. deu a senha para o início da sua revolução. O imam Hussein, juntamente com sua família e seus companheiros, totalizando cerca de 72 pessoas, rumaram ao Iraque. Mas o exército de Yazid não permitiu que eles chegassem até seus amigos em Kufa, onde obteriam apoio. Sendo assim, por não conseguirem chegar ao destino planejado, Al-Hussein e seus companheiros foram forçados a seguir para Karbala, no deserto do Iraque. Naquele local, um exército de 70.000 soldados os esperava. Ele teria que aceitar o governante Yazid, caso contrário, a morte o esperava. Mas a proposta de aceitação foi recusada e, finalmente, no dia 10 de Muharram, o exército de Yazid travou a batalha mais sangrenta registrada na história. Nela, derramou-se o sangue mais sagrado. Foi retirada a vida do ser humano mais nobre entre todas as criaturas. O imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib a.s., além de seus familiares, seus companheiros, inclusive crianças. Por isso, esse mês, considerado sagrado, tornou-se um mês de muito luto e tristeza, no qual relembramos os heróis de Karbala e os homenageamos. Mas podemos nos perguntar, por que relembramos Ashura? Por que a família do profeta nos exorta a lembrar Ashura em todos os locais e em todas as gerações? Por que associamos Ashura com o imam Hussein a.s., que a paz esteja com ele? A família do profeta nos ensinou que relembrar Ashura significa dizer não à tirania, não à injustiça, não à repressão, não à opressão, não a todos aqueles que oprimem os povos, aos inimigos de Deus e aos que se desviam das suas leis. E esse é o caminho a ser trilhado por todos os devotos. Quando reconhecermos a verdadeira fonte do Islã e dirigirmos-nos a ela, uma grande força surge, e é ela que move as gerações de todas as épocas adiante. Ao recordarmos o derramamento de sangue de Al-Hussein a.s., lembramos o verdadeiro significado do Islã, representado pela renúncia ao mundo material em prol da defesa da mensagem de Deus, para que ela permaneça intacta. Trazemos à memória todos os mártires, entre os homens e mulheres, bebês, crianças e anciãos que participaram daquele evento. E o sangue derramado por quem, nada mais, nada menos, faz parte da casa profética, integrantes de Ahlul Bayt, purificados por Allah,
segundo atestam os versículos sagrados do Alcorão. Revivendo em nossos corações essa mensagem, valorizamos o quanto é preciso lutar para que não sejamos pisoteados. Relembrarmos Ashura não significa apenas luto, tristeza e choro. Ela está presente toda vez que não nos resignamos à opressão, quando não abaixamos a cabeça à tirania e não nos aliamos à soberba. Erguemos as vozes a declamar, sob os pés de Karbala, gritos semelhantes aos do Imam Hussein, daqueles que estão famintos por liberdade e igualdade. Vamos dividir a lembrança de Ashura em 2 tempos. Primeiro, desde o nascimento do santo Imam Hussein, que a paz esteja com ele, até a era que antecede a revolução que houve em Karbala. O segundo tempo será marcado pela sua saída de Meca rumo a Karbala. O Imam Hussein ibn Ali nasceu em Medina no 4º ano da Hijra, segundo o calendário islâmico. Ele era filho de Ali ibn Abu Talib, genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e de Fátima az-Zahra, filha, portanto, do nobre mensageiro do Islã, que a paz esteja com ela. Ao nascer, sua mãe Fátima alaiha salam levou-o até o profeta Muhammad, que lhe deu o nome Hussein e orou em seu ouvido direito e esquerdo a chamada da oração, al-adhan wal-iqama. O Imam Hussein viveu pouco tempo de sua infância com o profeta Muhammad. Foi criado na casa de seu pai, Ali, onde adquiriu todas as bases e fundamentos da doutrina islâmica. Afinal, o próprio Rasulullah dizia ser a porta do conhecimento e que Ali dizia que ser a universidade do conhecimento e que Ali era a sua porta. Lá, ele sempre mostrou lealdade junto ao seu irmão Imam Hassan, a família e a sua comunidade. Os dois, por seu caráter, guiamento divino e conhecimento, eram dignos de serem perfeitos dirigentes. Desde muito cedo, de forma direta e indireta, sutilmente, mostravam e ensinavam aos mais velhos lições lógicas, conforme as leis corânicas. O Imam Hussein testemunhou o falecimento tanto de seu avô, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, quanto de sua mãe e de seu pai. Quando o governo islâmico foi direcionado ao Imam al-Hassan, seu irmão mais velho, este assumiu o comando da Umma Islamiyya, ou seja, da nação islâmica. O Imam Hussein, respeitosamente, obedecia a qualquer ordem a ele direcionada. Assim, dava um exemplo de vontade divina, tanto na parte religiosa quanto na parte administrativa e moral, terrena. Acordos que houve na época de seu irmão com os usurpadores chefiados por Muawiyah ibn Abu Sufyan, para que não ocorresse derramamento de sangue entre os muçulmanos, foram aceitos pelo Imam Hussein, que não interveio pelo fato de não ser o imam da época. No entanto, o Imam Hassan faleceu envenenado. Eis então que havia chegado a hora de Hussein assumir o poder. Aqui começa a segunda etapa de nossa história. Hussein, o amado neto do profeta, nessa etapa, inaugura um movimento revolucionário contra a tirania que tem seu ápice no martírio provocado pelas forças armadas do vil Yazid ibn Muawiyah ibn Abu Sufyan na planície de Karbala, no atual Iraque. Yazid, filho de Muawiyah, que se apropriou do posto de califa de forma injusta, bruta, representava a tirania e a opressão de um governante hipócrita e corrupto.
Yazid sabia que a aceitação do nobre neto de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seria fundamental para que pudesse exercer seu poder de forma tranquila. Por isso, queria que Hussein reconhecesse seu governo e se submetesse às ordens do novo califa. No entanto, ciente de sua missão e herança espiritual e da personalidade dissoluta de Yazid, logo o imam Hussein mostrou sua oposição. Al-Hussein deixou bem claro que não aceitava de maneira alguma aquele governo hipócrita. Esclareceu que não lhe daria atenção, continuando a executar a sua missão de ensinar e mostrar ao povo que ele, o imam Hussein, era sim o imam da época, designado por Deus e firmado pelo seu avô, o profeta Muhammad, na presença de todas as tribos. Dizia o profeta que o imam Hassan e o imam Hussein são os guias verdadeiros onde estiverem, sentados ou em pé. Isso significa que eles teriam o comando da nação islâmica, assumindo ou não o cargo formal de califa. Mesmo assim, seriam os imames de fato e de direito. Hoje, sabemos que a não aceitação e o não reconhecimento de Yazid por parte de Hussein foi a salvação do Islã até os dias atuais. Muito bem, continuamos na semana que vem a falar desse nobre descendente da progênie sagrada do profeta Muhammad. Deus o abençoou e a sua família e o saudou. Não deixe de acessar a nossa página na internet no www.ibpr.com.br. Você também pode acessar este programa e outros que estão sendo postados na página da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná no YouTube. Basta procurar lá o nosso programa As Chaves do Paraíso. Suas críticas, suas sugestões, os seus comentários podem ser enviados para o nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.